aí, na aula de hoje você vai aprender sobre pirâmides ecológicas. Bom, a pirâmide, quando a gente imagina ela, né, a gente imagina lá aquelas pirâmides do Egito, em que eles têm a base larga e lá o seu topo mais fininho. Mas quando a gente trabalha as pirâmides ecológicas, a gente vai ter uma diferença aí no formato das pirâmides. Olha só, a gente tem três tipos de pirâmides diferentes. A gente tem as pirâmides que a gente fala que são numéricas, ou pirâmide ecológica de número. A gente vai ter a pirâmide de biomassa e a gente vai ter a pirâmide de energia. Cada uma delas vai trabalhar ali uma informação diferente, uma característica diferente. Então, olha só, eu tenho aqui do meu lado a pirâmide de número. O que ela vai trazer? Ela vai trazer o número de indivíduos que está naquela união ali, né, naquela região, unidos e formando aí cadeias e teias alimentares. Inclusive, dá uma olhadinha sobre a aula de teias e cadeias alimentares para você entender melhor aí esse assunto. A pirâmide de número, ela vai trazer então a quantidade, literalmente a quantidade de indivíduos que tem ali. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma representação de uma pirâmide de número. E se você notar, a gente não tem uma base larga, a gente vai ter aqui um meio largo, né? E a ponta ainda maior do que a base. Então, isso aqui está me dizendo o quê? Que lá os meus produtores, a base dessas pirâmides sempre vai ser os produtores. Então, eu tenho aqui, ó, uma quantidade pequena de produtores, eu tenho uma única árvore. E essa única árvore está sendo consumida, né, pelos consumidores primários, que aqui no caso do exemplo são 200 insetos. Então, olha a diferença de tamanho que eu vou ter. Uma base pequena, porque ela está representando um único indivíduo, e um meio largo aqui, né, bem grande, porque ele está representando uma quantidade muito maior de herbívoros, de consumidores primários aqui, que estão sendo representados pelos insetos. E esses insetos vão ser consumidos pelo nosso consumidor secundário, que nesse caso são os pássaros. Então, eu vou ter 4 pássaros aqui comendo esses insetos. Então, se a gente pensar ali numa cadeia alimentar, ali na própria natureza, se a gente pensar no tamanho do inseto, no tamanho de uma árvore, realmente, né, a gente pode ter esse número bem diferente, porque uma árvore tem um tamanho muito grande e os insetos podem ter tamanhos muito pequenos. Então, vários insetos conseguem se alimentar de uma única árvore. E da mesma forma, os pássaros, né? Os pássaros não podem comer um único inseto, por quê? Porque senão eles não conseguiriam sobreviver, eles precisam de mais insetos para sobreviver. Sendo assim, eles têm que comer bastante. E daí, alguns pássaros conseguem comer essa quantidade de insetos. Então, a pirâmide de número, ela vai trazer esse formato. Mas ela também pode trazer o formato tradicional, em que a base é larga, o seu meio é mais estreito, a ponta mais estreita, então ela pode ter formatos diferentes. Vai depender de qual teia alimentar a gente estiver falando, de qual cadeia alimentar a gente estiver falando. Se a gente estiver trabalhando com indivíduos que precisem de mais outros, né, para se alimentar, a gente vai ter uma conformação, né, uma estrutura de pirâmide aqui bem diferente. Agora vamos falar da pirâmide de biomassa. A pirâmide de biomassa, ela está falando da quantidade de quilos que a gente tem ali. Então, por exemplo, quando a gente fala de um inseto, o inseto é uma coisa muito pequenininha, então ele não tem uma quantidade de gramas ou quilogramas muito grande. Então, a gente poderia ter o quê? 500 insetos, que a quantidade de biomassa desses insetos ia ser pequena, né? Agora, se nós estivermos falando de uma única árvore, a quantidade de biomassa dessa única árvore é maior, podendo chegar inclusive a toneladas, né? Dependendo da árvore. Então, a biomassa, ela é diferente da do número. Aqui a gente vai contar, né, o quanto de massa, o quanto de quilogramas e gramas eu vou ter daqueles indivíduos. Então, olha só, tem 2 exemplozinhos aqui. Eu tenho aqui uma pirâmide que a gente diria tradicional, né, com uma base larga, representando plantas, um meio da pirâmide um pouco menor insetos, e lá em cima eu tenho sapos. Por quê? Esses sapos aqui, eles vão se alimentar de insetos, certo? Para eu ter essa quantidade igual, alguns sapos iam ficar sem comida, porque eles precisam de muitos insetos para se alimentar. Então, isso aqui não, essa relação, né, de peso não ia dar certo.
Sendo assim, eu preciso de menos sapos, ou seja, menos massa, para a quantidade de insetos. Então, a gente pode ter essa conformação, né, essa estrutura aqui na pirâmide de biomassa, mas a gente também pode ter outra estrutura, como por exemplo essa de baixo, onde eu tenho aqui o fitoplâncton, que são aqueles indivíduos, né, do mar que vão fazer a fotossíntese. Eu tenho aqui um zooplâncton, que são aqueles indivíduos que vão se alimentar do fitoplâncton, que são aqueles indivíduos microscópicos que ficam lá no ambiente marinho também. Eu tenho peixes. Então, se você perceber, essa quantidade está bem diferenciada, né? Porque o próprio fitoplâncton, ele não precisa de muito, né, para ele conseguir ali sobreviver. Ele consegue, através da fotossíntese, fazer ali sua alimentação. Sendo assim, uma pequena quantidade, uma pequena grama, né, de fitoplâncton é o suficiente, além de serem indivíduos microscópicos, né? Então, quando a gente for pesar, né, esse fitoplâncton, a gente vai ver que é uma massa pequenininha, diferente da gente pesar, por exemplo, um peixe que tem uma massa muito maior. Então, a biomassa é exatamente essa quantidade de peso que esses indivíduos vão ter. E, por fim, a gente tem a pirâmide de energia. Essa daqui é a única pirâmide que sempre vai permanecer da forma tradicional. Olha só, eu tenho aqui a pirâmide desenhada, em que a sua base é larga, o seu meio mais estreito, a sua ponta bem mais estreita. Então, essa pirâmide sempre vai ter essa estrutura, não tem como ser diferente. Por quê? A pirâmide de energia, ela está literalmente falando da energia que passa em uma cadeia alimentar. Se a gente parar para pensar, as plantas, as algas e as cianobactérias, que são lá os nossos produtores, que são os indivíduos que fazem a fotossíntese, eles têm muita energia. Por quê? Eles não precisam sair correndo, eles não precisam caçar, eles não precisam pular, eles não precisam se esconder. Eles estão ali no ambiente e eles fazem a sua própria alimentação através da fotossíntese. Sendo assim, a energia que eles têm fica muito acumulada, porque eles não gastam essa energia com tanta facilidade. Já os consumidores primários, por exemplo, um gafanhoto, um grilo ou outros indivíduos que se alimentem dessas plantas, eles vão precisar se deslocar de um local para o outro, eles vão precisar fugir de predadores. Então, aquela energia que eles consumiram acaba sendo gasta, né, por conta dessa estrutura que eles vão ter naquele ambiente. E, por fim, o seu consumidor secundário, e se tivesse um terciário aqui também, eles vão gastar mais energia ainda para conseguir caçar aquele indivíduo, porque esse indivíduo se movimenta, né? Porque, por exemplo, um gafanhoto, um grilo, esses insetos, né, entre outros, podem voar, pular, fugir rapidamente. Então, toda essa energia que iria, né, passar para esses indivíduos, eles acabam gastando por conta da caça e também de fugir de predadores. Então, essa energia, ela sempre vai sendo perdida ao longo da cadeia. Por isso que essa pirâmide de energia sempre vai ter que ter a base mais larga, que é onde a gente vai ter mais energia, e vai diminuindo ao longo, né, do processo da cadeia alimentar, tá certo? Então, as pirâmides alimentares, ou melhor, pirâmides ecológicas, elas estão relacionadas exatamente com a cadeia alimentar e como que as coisas que estão ali, né, como a massa, a energia, a quantidade de indivíduos, vai ser diferente dependendo do que a gente estiver analisando naquele momento. Tá certo? Então, para saber mais sobre aí esse conteúdo, dá uma olhadinha lá no nosso blog e a gente se encontra numa próxima aula. Um grande beijo! Tchau!